Você anseia ter um bom lugar no reino de Deus? Um lugar importante? Eu tenho uma palavra de Jesus sobre isso para a sua vida. O livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 24, Jesus nos ensina, Jesus diz assim: surgiu também uma discussão entre eles, os discípulos, acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas. Os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Tem uma outra passagem que é repetida, essa mesma parte, só que no livro de Mateus, no capítulo 20, essa mesma cena. Aqui a partir, vou ler só o final dela, a partir do capítulo 20, versículo 26. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Ou, em outras traduções, seja o último de todos, seja o servo de todos. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele vem e fala para nós seguirmos o exemplo dele. Ele veio aqui para nos servir, ele veio aqui para trabalhar em nosso favor. Ele veio aqui, como acabei de ler nessa palavra, veio dar a sua vida em resgate de muitos, inclusive nós. E o Senhor, ele fala para nós seguirmos o exemplo dele. Se nós vermos aqui no livro de João, no capítulo 13, deixa eu conferir. João 13, desde o início mesmo, mas eu não vou ler tudo. Você deve conhecer essa passagem, ou já ouviu falar. Jesus, ele tira a sua capa, coloca uma toalha na cintura, em volta da cintura, derrama água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele vai lavando de um em um, aí chega em Simão Pedro: Senhor, o senhor não vai lavar os meus pés. Não, Pedro, se você não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Ai, tu pode lavar tudo, Senhor. Se eu lavar os teus pés, já vai estar limpo. E Jesus, ele lava os pés de cada discípulo. E depois Jesus vem e ensina. Só o fato de Jesus pegar a toalha, amarrar ela na cintura ou cingir na cintura, como dizem algumas versões, isso mostra que era um gesto costumeiro de um escravo. Um escravo que tinha esse costume, que pegava uma toalha, cingia a sua cintura, amarrava na cintura, porque ele estava ali para servir. Então ele colocava em volta, ao redor do seu corpo. Jesus, ele veio, ele fez isso por nós, porque ele se submeteu totalmente à vontade de Deus pelas nossas vidas. E aqui nessa palavra, Jesus nos ensina. João 13, no versículo 13 também, fala assim: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O Senhor nos ensina
a servir uns aos outros. Jesus, ele deixou aqueles 2 maiores mandamentos, que é amar o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, ele vem falar para nós amarmos o nosso próximo, e ele nos ensina o modelo de amor através do serviço que nós prestamos, através do socorro que nós prestamos, da ajuda que nós damos àquele que está ao nosso redor. Quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando o amor que nós temos pelo nosso próximo. E ele vem e repete, assim como nós vimos aqui em João, ele fala lá em Lucas, ele tem uma passagem também em Marcos, nós vimos ali em Mateus 20. Então, Jesus nos ensinando, se nós quisermos ser os primeiros, que nós sejamos os últimos, que nós sejamos servos de todos, que nós procuremos ajudar uns aos outros, que nós procuremos servir. E nós estamos aqui a serviço do reino de Deus. Nós estamos aqui buscando fazer a vontade do Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O nosso foco nessa terra, acima de tudo, é o reino de Deus. As demais coisas o Senhor acrescentará nas nossas vidas. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o Senhor nos abençoa naquilo que nós fazemos. Se os nossos olhos estiverem no Senhor, as demais coisas não serão acrescentadas. Se nós tivermos compromisso com Deus, se nós formos fiéis com Ele, nós não precisamos temer nada, só descansar no Senhor. Pedir a Ele, sim, colocar a nossa fé em ação, colocar a nossa fé em prática. Esses dias o Senhor tem tocado muito meu coração em relação a isso, para nós usarmos a nossa fé, essa fé que Jesus fala para nós, que ela é como um grão de mostarda, o menor de todos, uma sementinha pequenininha, e se torna numa árvore tão grande, e nós devemos usar a nossa fé dessa maneira, mesmo que a nossa fé seja pequenininha, como um grão de mostarda, que nós venhamos deixar ela crescer e a nossa fé realmente ela seja aumentada a cada dia. E quanto mais fé nós tivermos, mais nós veremos as mãos do Senhor agindo a nosso favor. Então não se preocupe, coloca tudo aquilo que você precisa nas mãos do Senhor, descansa no Senhor, bate na porta dele, fala: Senhor, eu estou buscando a ti porque o Senhor é o meu socorro, socorro bem presente na angústia. O Senhor é aquele que pode fazer o que o homem não faz. O nosso Deus é o Deus do impossível. E nós começamos numa palavra e estamos em outra, né? Mas nós fazemos para o Senhor e o Senhor faz por nós. Portanto, não tenha medo de servir ao Senhor. E tudo aquilo que você precisa, o Senhor ele vai fazer por você. Ele vai te abençoar. O Senhor ele não responde a necessidades, mas ele responde à fé. Que você venha aumentar a sua fé a cada dia, que você venha parar e refletir naquilo que o Senhor já fez na tua vida. E se você ainda não tiver experiências com Deus, busca conhecer a experiência de outras pessoas, leia a palavra do Senhor, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou pega a palavra do Senhor, leia ela, e você vai ter conhecimento daquilo que o Senhor tem para a sua vida, e você vai ser cheio do toque do Espírito Santo, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Essa palavra ela é viva e ela é eficaz. Quando você a lê, o Espírito Santo ele fala com você. Não tenha receio, não tenha medo, confia. E eu falo para você, busca servir ao Senhor. Peça ao Senhor para mostrar aquilo que Ele tem para a sua vida. Comece com pequenas coisas, comece sendo gentil, comece dando um bom dia, dando atenção a uma pessoa, ouça o que ela tem para dizer, fale uma palavra boa, aquilo que você souber falar, e o Espírito Santo ele vai a cada dia te ensinando mais, te enchendo, te dando conhecimento.
você vai sendo edificado e vai sendo testemunha do Senhor e vai experimentando a bondade do Senhor na sua vida. E além de você experimentar a bondade do Senhor para a sua vida, através dos teus atos, através do Espírito Santo em você, você vai transbordando para alcançar outros ao seu redor. Quando nós fazemos essas coisas boas para o nosso próximo, quando nós servimos a Ele, nós fazemos boas obras. Alguns podem pensar, mas se eu fizer isso, eu vou ter o meu nome ali escrito no livro da vida. Se eu fizer isso, eu vou ser salvo. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Deus. Por Jesus ter morrido naquela cruz por nós e por nós crermos nele. Nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça para fazermos as boas obras. Então, não tenha receio, dê o seu melhor e tudo aquilo que você fizer, o Senhor, Ele vai te recompensar. O Senhor vai abençoar a sua vida. Não esquece, tudo aquilo que nós semeamos hoje, nós colheremos amanhã. Plante somente sementes boas. O Senhor, Ele faz que as sementes cresçam e dê a 30, a 60, a 100 por um. Tem parte da palavra que o Senhor fala que dá 1000 vezes mais. Então, que nós venhamos plantar boas sementes e que o Senhor venha nos recompensar da maneira que Ele achar melhor. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Deus maravilhoso, Senhor, eu oro com essa pessoa, Pai, que está ouvindo essa palavra, Deus. Eu peço que o Senhor esteja na vida dela, Pai. Peço que o Teu Espírito Santo a fortaleça, que o Teu Espírito Santo a ensine naquilo que ela possa fazer diferença na vida do próximo, Senhor. Pai, que enquanto ela faz, Senhor, algo servindo ao seu próximo, lembrando que está servindo a Ti, Pai, que o Senhor, Deus, venha fazer na vida dela, Pai. Que o Senhor venha abençoá-la em todas as obras das Tuas mãos, Pai. Que o Senhor faça prosperar todos os seus caminhos. Conceda paz, saúde, alegria e bênçãos para essa vida, Pai. Eu coloco, Senhor, essa pessoa nas Tuas mãos, Deus. E eu te peço, Pai, que seja o Teu Espírito Santo a instruí-la, Deus. Que o Teu Espírito Santo a capacite de tal maneira que ela possa sempre fitar os olhos em Jesus e seguir o exemplo que Ele nos deu, se fazendo servo de todos nós. Senhor, eu coloco, Pai, nas Tuas mãos, Deus, e eu peço, cuida dela em todos os seus caminhos, cuida dessa pessoa, Senhor, em tudo aquilo que ela for fazer, no nome de Jesus, que as Tuas bênçãos, os Teus anjos, o Teu Espírito Santo fique com ela em todo o tempo. Amém? Queridos, antes de encerrar, eu quero falar algo com vocês. Durante todo esse mês, nós temos visto sobre Jesus, a pessoa de Jesus, quem é Ele, tudo aquilo que Ele significa para as nossas vidas. E existe um outro tema na Bíblia também referente a Jesus, que é aquele que é mais citado em toda a Escritura e também fora dela, devido aos dias que nós estamos vivendo. É a segunda vinda de Jesus, os últimos dias, o dia do Senhor. Se você tiver interesse nesse tema, escreva nos comentários "eu quero", que eu vou estar preparando algo tanto para a minha vida, para o meu crescimento, como para o teu. E apesar desse tema ser um do que tem o maior número de profecias bíblicas em toda a Escritura, ainda assim ele não é tão falado quanto deveria. E nós precisamos conhecer sobre a palavra de Deus, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o que vai acontecer nos últimos dias, acima de tudo, para nós estarmos preparados para esse dia, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Então, se você quiser saber um pouco mais, já deixa nos comentários "eu quero" ou coloca a mensagem que você preferir e nós vamos estar vendo sobre esse assunto, se assim vocês optarem por ele, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Deus abençoe grandemente.